na sequência da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos encerrar o capítulo 12 lendo do verso 27 até o fim. Até o verso 31 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Santo Deus, Deus que inspira a palavra, soprando-a, dando a forma escrita por meio dos apóstolos e profetas. Deus que nos concede o mesmo Espírito que nos ilumina a mente e o coração para compreendermos as Escrituras, de tal maneira que Cristo é exaltado no poder, na compreensão da Tua palavra, Senhor. E a Tua igreja, ela encontra o lugar como corpo de Cristo, cumprindo o seu papel de servir um ao outro para a edificação, especialmente para a glória do nosso Redentor. Fala conosco e ensina-nos em todo o tempo, conhecendo a Tua palavra, vivermos segundo o que conhecemos, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quando você vai fazer um acordo ou mesmo um contrato de negócio, ou até mesmo uma sociedade, mais especificamente, nessa sociedade é requerido dela algumas exigências óbvias acerca do que as duas partes devem fazer. O que acontece se uma das partes quebrar o acordo, qual a penalidade que virá sobre ela, e com base nesse contrato, então os debates nos tribunais serão feitos. Segundo o contrato, você, ao quebrar o contrato, você teria que arcar com essas responsabilidades, e por isso, com base na lei, você vai ser punido e pagar o que deve ao outro. Mas existem outros relacionamentos que aquilo que eu devo ao outro não está na base de um contrato formal, está na base da natureza do relacionamento. Está na base da natureza do próprio relacionamento. Por exemplo, você imagina onde está escrito que um pai e uma mãe devem cuidar dos seus filhos? O que lei precisa existir para que o pai e a mãe cuidem dos filhos? É claro que existem leis quando o abandono, a violência,
mas é da natureza do ser pai e ser mãe cuidar dos seus filhos. Não há como você imaginar, irmãos, como você imaginar um filho dizer: o senhor quebrou o contrato que você deveria cuidar de mim, não cuidou, e eu vou lhe processar por isso. A relação existente entre pais e filhos, elas naturalmente vão requerer essas coisas. É estranho um irmão não amar o outro irmão. É estranho um pai não amar os seus filhos. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos, primeiramente é porque eles estavam vivendo uma vida de divisão, era muito claro isso. A divisão era uma marca inequívoca da igreja. Paulo diz isso desde o capítulo 1. Capítulo 3, ele reafirma. Uns dizem: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outros dizem: eu sou de Cristo. E outro fala: o que diz eu sou de Cristo é porque eu não me submeto a nenhuma autoridade, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém, é só Cristo, então Cristo é o cabeça da igreja, logo eu não respeito a autoridade nenhuma. É da natureza da igreja, em qualquer relacionamento, pelo Espírito que nos foi derramado, que a relação que exista na igreja seja de cooperação, de afeição, de cuidado um para com o outro. O ódio, a inveja, ela não é própria da relação, ela é própria da nossa natureza caída, mas não da nossa relação. Veja, não era esperado que um irmão matasse outro irmão, como Caim matou Abel, mas é próprio da natureza do pecado. Por quê? Que depois da queda, esse é o primeiro pecado revelado à Escritura. Que hoje, quando você ouve falar um irmão matou outro irmão, causa espanto a qualquer um, mas o primeiro da história para mostrar que o pecado ele é capaz de destruir as relações mais profundas e naturais estabelecidas por Deus. Se nós não compreendermos o que é a igreja, quem é o cabeça da igreja, e o Espírito que habita na igreja, e a razão pela qual ele habita, nós teremos dificuldades, como a igreja de Corinto teve, de fazer aquilo que deve ser feito. Pelo contrário, irmão levando outro ao tribunal, capítulo 7, divórcio, divisão, ódio, isso tudo dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, no verso 27 dessa última sessão, ele começa com essa expressão agora, não é? Como está aí no texto, você pode voltar comigo no capítulo 12, ver, ora, vós sois, não é? Uma tradução, esse ora pode ser agora, vós sois. E não é diferente a King James, do rei Tiago, talvez uma das melhores traduções que nós temos na língua inglesa. Ele exatamente traduz assim: agora tu és o corpo de Cristo, ou vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O apóstolo Paulo, ele pega toda a figura que ele lançou do corpo, das partes do corpo, das partes mais honrosas, das menos honrosas, que ele trabalhou na sessão anterior, e diretamente agora ele aplica à igreja. Agora, vós sois o corpo de Cristo. Isto é, coletivamente,
vós sois o corpo de Cristo. Individualmente, vós sois membros, mas coletivamente, vós sois o corpo, mas individualmente, vós sois membros. Essa é a aplicação direta da analogia que ele acabara de narrar, que terminou no verso 26. O que foi dito do corpo, da unidade do corpo, da diversidade dos membros desse corpo, da mútua dependência dos membros do corpo, da maior importância dada ao mais fraco do que aos membros mais fortes, da comunidade, do sentimento, do interesse que invade o todo, o bem do todo. Agora ele diz: tudo que é próprio desse corpo é verdade no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo é verdadeiramente um, traspassado, invadido, aplicado pela obra do mesmíssimo Espírito. Do mesmíssimo Espírito. Lembre-se, ninguém pode chamar Deus de Senhor se não for pelo Espírito. Para que eu me submeta ao senhorio de Cristo, eu preciso ter recebido o Espírito de Deus. Pelo mesmíssimo Espírito. Então, do que consiste a igreja? De muitos membros, de diferentes dons e funções, cada um de acordo com a vontade do próprio Espírito de Deus. Esses membros, eles são mutuamente dependentes uns dos outros. Então, eles são humildes, não é? Os mais humildes, os mais simples, são mais necessários para o bem da igreja do que aqueles que são aparentemente mais pomposos. Os que são aparentemente mais pomposos. A lei da simpatia, como os versos anteriores trabalha, e aqui a simpatia, não é? Você, a própria empatia, você está junto, sofrer com alguém. A lei da simpatia, ela permeia o todo. Se um cristão sofre, todos nós sofremos. Se um cristão é honrado, todos nós nos alegramos com ele. A unidade é tal do Espírito que a alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um é a tristeza de todos. Se você voltar ao texto comigo, nós lemos o verso 27, não é? Mas volte comigo, por favor, no 24 em diante, ele diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Você percebe? A unidade do corpo de Cristo repousa nos sentimentos que nós temos uns para com os outros. Eu não me canso de repetir isso, irmãos. Parece tão óbvio na Escritura dizer que eu devo chorar com quem chora e me alegrar com quem se alegra, mas não é tão óbvio assim. Isso é antinatural, porque na nossa mente e no nosso coração caído é exatamente o oposto. A inveja toma conta do meu coração quando alguém é honrado, e a alegria toma conta do meu coração quando alguém sofre ou passa por tribulação.
principalmente alguém que talvez eu não tenha um tanto afeto por ele. Ninguém poderá fazer isso não for pelo Espírito daquele que não veio buscar os seus próprios interesses, mas os interesses do reino. Aquele que foi humilhado, que foi traspassado, que foi caluniado, e por causa do reino de Deus e da salvação dos pecadores, nunca revidou. A lógica bíblica se repete aqui. Observe que Paulo, ele não fala do que deve ser, ele fala daquilo que é, o que a igreja é. Ele não está falando do que a igreja pode ser, o que ela poderá ser, é o que ela é, se o Espírito de Deus habita em nós. É assim que ela é. Paulo não fala, essa é a obrigação de um membro do corpo. Então, é obrigação desse membro cuidar do outro membro. Ele está dizendo, é obrigação de todos trabalharem para o bem de todos. Essa é a lei da nossa natureza como igreja. E deixa eu afirmar isso, irmãos, com todas as letras, a falta, a ausência dessa simpatia em qualquer parte com o resto do corpo poderia provar que o outro é uma excrescência e que não participa do bem comum. Eu estou dizendo que o outro não é parte do corpo. Não é parte do corpo. O corpo de Cristo exatamente é assim. Não é apenas a obrigação de um cristão ter simpatia com outro cristão, sofrer quando o outro sofre e alegrar-se quando o outro é honrado. Mas essa é a natureza da relação que deve ser assim, para com todos. Para com todos. Talvez seja essa a maior necessidade nas nossas orações quando buscamos a Deus. Termos simpatia para com o nosso próximo. É só você lembrar, irmãos, necessariamente que a falta dessa simpatia com o nosso próximo, o nosso irmão ou nosso irmão em Cristo, não importa como você venha chamá-lo, é uma prova de que nós não pertencemos ao corpo de Cristo. Como é difícil numa sociedade onde a ênfase dessa sociedade é a divisão. O pobre contra o rico, o branco contra o negro, o homem contra a mulher. O que Deus fez na diversidade, a sociedade, Satanás atribui divisão. Deus fez o homem na sua diversidade, fez homem e mulher. Ele fez o preto e o branco, ele fez o pobre e o rico. E eles olham para a sabedoria divina que criou o mundo dessa forma e colocam divisão naquilo que Deus atribuiu diversidade. Então é o homem contra a mulher, é a guerra de raças, é a guerra que não tem fim. E isso adentra a igreja de tal maneira
que nós não conseguimos imaginar que a obra do Espírito Santo nos faz de tal maneira que não há distinção entre nós, não importa se você é livre ou escravo, se você é preto ou branco, se você é pobre ou rico, não importa, você é membro do corpo de Cristo. Essa é a realidade da igreja. Isso vai produzir então um cuidado para com o teu próximo. O irmão que é branco vai se importar com o irmão que é de cor, o irmão que é rico se importa com o irmão que é pobre, e não há distinção alguma que nos possa permitir separar a igreja do Senhor. Nós não somos divididos pelas categorias que o mundo estabeleceu. Deus fez o mundo diverso na sua beleza e sabedoria, e isso nunca foi razão para que a igreja não fosse formada por essas diferenças. O problema é que essas diferenças, elas adentram setores ainda mais complexos, que se opõem àquilo que Deus ensinou. Quando, por exemplo, você quer estabelecer a existência de mais gêneros do que Deus estabeleceu, o masculino e o feminino. Coisas dessa natureza. Mas mesmo que seja natural que a igreja viva assim, no termos da operação do Espírito, não é natural que você não tenha que lutar contra a sua tendência pecaminosa de se sentir inferior ou de se sentir superior por causa de uma coisa ou outra. E a necessidade da igreja é que aqueles que têm maior honra procurem exaltar os que não têm tanta honra. O pulmão que não é visto, talvez o pulmão nunca foi tão visto como nos últimos dias por causa do Covid, tantas tomografias necessárias, mas o pulmão nunca foi tão importante, externamente, visivelmente, fisiologicamente, não tenha dúvida da sua importância. Mas as pessoas, elas se preocupam muito mais com a forma dos lábios, como a boca da pessoa é. O que é a boca se não tem pulmão? A lógica bíblica mostra como deve ser tratado, como os superiores tratam os inferiores. Podemos afirmar ainda, irmãos, biblicamente, que nós somos imperfeitos. Isso é uma verdade bíblica. Ainda não chegou o tempo quando nós, cristãos, teremos um cuidado para com o outro perfeito, e nos alegraremos perfeitamente, e choraremos perfeitamente com os que sofrem. A ideia aqui que o apóstolo Paulo está lançando é que é essa luta que precisa ser travada na igreja, e nós temos um socorro para isso, o Espírito que habita em nós. Eu preciso me esforçar por amar ao meu próximo. Bem-aventurado aqueles, irmãos, que cada vez mais estão próximos desse padrão. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais próximos desse padrão. Diante da linguagem estabelecida pelo apóstolo Paulo, no verso 28, Paulo então passa a dizer que a igreja, ela tem alguns dons que são mais importantes que os outros. E por que isso é assim? Não é? E como a igreja deve entender isso? Veja, no verso 28, Paulo diz assim, as palavras são claras: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua.
há uma descrição, primeiro, segundo, terceiro, veja que ele está colocando aqui. Logo no verso seguinte, mesmo nessa ordem, ele diz: são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Mesmo ele afirmando no verso anterior que há uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, ele está estabelecendo no verso seguinte que mesmo assim nem todos têm o mesmo dom. Ele vai dizer isso tanto no verso 29 como no verso 30. E a conclusão óbvia no verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Verso 28. Como lá em Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz o seguinte lá em Efésios 4, 11: Deus deu alguns apóstolos, deu alguns profetas. E aqui em 1 Coríntios 12, verso 28, ele passa a usar a mesma forma que ele utiliza lá em Efésios. Deus colocou alguns na igreja, não é? Deus colocou alguns na igreja, e ele varia a construção, ele vai variar a construção dizendo, primeiro apóstolos. E o que é esse verso? Segundo profetas, terceiro. Esse verso, irmãos, ele é uma amplificação do verso anterior. O que é que diz o verso 27, irmãos? Ele diz que a igreja ela é análoga ao corpo humano. Aqui ele vai mostrar literalmente, não é, que a analogia consiste na vida comum da igreja, ou na habitação do Espírito de Deus, que vai manifestar a si mesmo na diversidade de dons e de ofícios, assim como a vida comum do corpo manifesta-se a si mesmo em diferentes órgãos e em diferentes membros. Em diferentes membros e em diferentes órgãos. Na igreja, alguns eram apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles mensageiros de Cristo, são chamados imediatos mensageiros de Cristo. A palavra aqui, a palavra imediato é importante porque a palavra mediato e imediato ela tem um sentido de sem meio e com meio, né? Então, imediato é alguma coisa que necessariamente não tem meio, né? Então, era direto, Deus falava diretamente com eles. Cristo, e de modo imediato, falava com os apóstolos. Eles tinham um ensinamento infalível das Sagradas Escrituras. E eles eram governados pelo dom da inspiração. Aquilo que eles escreviam era a palavra de Deus. Podemos apenas resumir o seguinte, irmãos: o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. A revelação é Deus tornar conhecido o que não era conhecido, é desvelar, é tirar o véu, revelar. Aquilo que não se podia ver, agora se pode ver. E o que é inspirar? Inspirar significa o registro daquilo que foi revelado sem erros. A inspiração, então, implicaria que aquilo que foi dado a conhecer é registrado sem erros. E o que é a iluminação do Espírito? É o mesmo Espírito que revelou a vontade de Deus, inspirou o texto sagrado, que abre o nosso entendimento para conhecer. Então, naquela época era necessário o dom da inspiração. Para quê? Para que fosse registrada a palavra infalível de Deus, para que a igreja nos séculos seguintes pudesse caminhar de modo seguro. Então hoje, nós não temos mais apóstolos. Quer dizer, você tem apóstolos em algumas igrejas, mas são falsos apóstolos. Porque os apóstolos bíblicos
são aqueles que têm o poder da inspiração, dado por Deus, o dom da inspiração. Esses homens, eles escrevem, registram aquilo que foi revelado de modo infalível. De modo infalível. Os profetas, da mesma maneira, irmãos, falavam por Deus como órgãos do Espírito. Eles falavam e revelavam a vontade de Deus à igreja, infalivelmente. Terceiro, os mestres, os homens que recebiam um dom para ensinar, recebiam um dom para ensinar. Quarto, operadores de milagres. Aqui é um termo abstrato que é usado, irmãos, para milagres de forma concreta. São pessoas que foram capacitadas com poder para operar milagres. Foram capacitadas com poder para operar milagres. Quinto, dons de curar. Pessoas que foram capacitadas com poder de curar enfermidades, todo tipo de doença, como ordenado pelo Senhor. Sexto, ajudadores. São pessoas qualificadas e apontadas para ajudar outros ofícios da igreja. Provavelmente o cuidado com o pobre, o doente. Crisóstomo, pai da igreja, dizia, analisando esse texto, refere-se aos diáconos da igreja, ao trabalho, ofício diaconal. Sétimo, governo. São os homens que tinham dom e autoridade para governar. Nesse dom, irmãos, e ofício, eles são distintos daqueles que são chamados mestres. Lembre-se, aquele que se dedica à pregação é chamado também presbítero, mas aquele que se dedica ao governo e ao ensino, esse é chamado aqueles que têm um dom de governar, por isso são chamados presbíteros regentes, presbíteros que governam. Dons que naturalmente estão apontados nos ofícios da igreja. E por último, você vai encontrar diversidade de línguas. Pessoas que tinham um dom de falar em línguas estrangeiras. Mas o que é interessante notar é por que Paulo coloca esse dom em último lugar. Provavelmente porque era valorizado pela igreja de Corinto e era usado como ostentação pelos coríntios. Esse era o maior dom que eles tinham. Paulo, ao instruir, coloca esse dom no fim. Por isso, no verso 31, ele vai dizer que você deve buscar os melhores dons, porque a igreja de Corinto, elas buscavam especialmente o dom de língua. Você imagina, irmãos, como isso é estranho? Quando Paulo está instruindo a igreja quanto a isso, nós ainda não falamos da natureza do dom de línguas, que no capítulo 14 vamos fazê-lo. Mas preste atenção, já podemos afirmar que esse era um dom de menor importância para o apóstolo Paulo. E como em igrejas hoje, de modo tão claro, esse é um dom que, se um líder não tiver, não pode ser líder. Porque não era requerido. E nos dias de hoje, esse é um dom mais exaltado do que os outros. Estranhamente, como na igreja de Corinto, o pentecostalismo está muito ligado a esse conceito de Corinto, como nós podemos afirmar. As pessoas, irmãos, tendo o dom de falar essas línguas, revelam nesse texto que Paulo tinha uma preocupação que eles buscassem os melhores dons. Então vamos fazer uma análise rápida dos dons aqui estabelecidos por Paulo nesse verso 28. Primeiro, não era intenção de Paulo, penso eu, ser exaustivo aqui. Perceba que os dons são mencionados no próprio capítulo 12, verso 8 a 10. Volte lá comigo, por favor.
É 1 Coríntios 12, 8 a 10. Veja o texto, ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. É assim que você tem no capítulo 12, né? E, entretanto, Paulo aqui no verso 28 dá uma outra estrutura. Parece claro que não é intenção dele nos conceder uma lista extensiva ou exaustiva dos dons. Ok? Primeira coisa importante, porque no mesmo capítulo ele já faz uma variação importante. Segundo, cada ofício necessariamente ele vai pressupor o dom correspondente. Vou repetir: cada ofício vai pressupor o dom correspondente. Nenhum homem poderia ser um apóstolo sem o dom da infalibilidade. Nenhum homem poderia ser apóstolo sem o dom da infalibilidade. Nenhum profeta sem o dom da inspiração. Nenhum chamar curador, não é? Ou o que tem dom de cura, de enfermidade, sem o dom da cura. Os homens, eles podem apontar para os homens algum ofício, mas eles podem não ter os dons para aquele ofício. É por isso que, dentre todas as características do presbítero, ele diz que ele tem que ser apto para o ensino. Quando estive por 3 meses, ou entre 3 a 4 meses, estudando sobre presbiterato com os novos presbíteros da igreja, eu dividia com eles da seguinte maneira: cada um, numa quarta-feira, ia resumir uma sessão de um material que nós estávamos lendo, e eles iam dar aula, porque era o momento que eu tinha para ver a habilidade de cada um em ensinar. A característica, a personalidade de cada um não está em jogo aqui. O que está em jogo é a capacidade dada por Deus para ensinar. Para ensinar. O que está, e Paulo vai nos afirmar, irmãos, que é necessário que o ofício seja conduzido pelo dom. A igreja pode dar ofício para alguém sem que acompanhe o dom, mas Deus nunca faz. Deus não faz mais do que Ele ordena. Veja, preste atenção nisso. O Senhor nunca disse para o pé: veja, ou para a mão: escute. Se qualquer homem, ele diz que é apóstolo ou profeta, ou operador de milagres, sem o dom correspondente, ele é um falso. Tanto na igreja primitiva como agora é assim. Existem muitos falsos apóstolos. Lembra que nós acabamos de ler em Apocalipse da igreja que disse: vocês perceberam muitos falsos apóstolos, porque eles se diziam apóstolos, mas não falavam a palavra de Deus. Terceiro lugar, o fato, irmãos, de que de qualquer ofício da igreja existia na igreja apostólica, não é evidência de que esse ofício deve ser permanente. Esse é o problema. Então as pessoas veem o ofício lá, por exemplo,
apóstolos, profetas, evangelistas. As pessoas leem a palavra evangelista e acham que a palavra evangelista é a mesma coisa evangelista que nós temos hoje, aquele que vai plantar uma igreja em determinado lugar. O evangelista em Atos era aquele que estava e tinha autoridade apostólica. Lembra de Filipe, irmãos, que era diácono e depois recebeu essa vocação para ir pregar o evangelho ao eunuco? E o que foi que ele fez ali? Ele o batizou. Quem pode batizar, se não os apóstolos, aqueles que foram chamados para isso? Mas eles receberam autoridade apostólica para fazê-lo. O que a Escritura vai nos ensinar, irmãos, naquela época havia plenitude das manifestações espirituais e do poder demandado para a organização e propagação da igreja, que não é mais requerido hoje. Nós não temos mais profetas como no período do Antigo Testamento. Nós não temos mais operadores de milagres como nessa época. Nós não temos mais os dons de línguas, eu estou fazendo afirmações categóricas que vamos analisar isso no capítulo 14. Nós não temos mais os dons de línguas como naquela época. A única evidência que o ofício era intencionado, permanente, é a continuação do dom. É a continuação do dom. Para que a igreja pudesse apontar o ofício. Se há apóstolo, continua tendo inspiração na igreja e registro da palavra. Então tem um dom na igreja para isso. Logo, a Escritura não está concluída, ela não é suficiente para nós. Você sabe, a única evidência de que Deus intencionou um olho ser um órgão permanente para o corpo é que ele tem a faculdade permanente da visão. Se a visão fosse descontinuada do corpo, era de pouca ou de nenhuma importância chamar a boca e o nariz olhos, porque eles não poderiam ver. Você poderia chamar a boca e o nariz olhos, eles não poderiam ver. Isso é exatamente o que acontece na igreja romana, quando eles chamam os bispos apóstolos, e requer que os homens honrem e obedeçam aquilo que eles ensinam. Deus não intencionou a continuidade desses dons, porque não intencionou a continuidade desse ofício. Por isso, então, você tem na palavra o pregador da palavra e o presbítero regente na palavra, que são homens que pelo Espírito lutam na interpretação da Escritura, pela iluminação do Espírito, não por revelação, não por inspiração, mas pela iluminação do Espírito, para que a palavra que foi revelada e escrita sem erros possa ser pregada de modo fiel à igreja. Quarto, a única evidência de um chamado para um ofício é a posse dos dons necessários. Se o homem recebia o dom de profecia, ele era chamado profeta. Se ele recebia o dom de curar, ele era chamado aquele que cura. Se o homem recebia dons ministeriais, ele era chamado para o ministério. Era assim que funcionava. O que esses dons são, a Bíblia tem nos ensinado.
O que eles são? Eles são, irmãos, na realidade, a verdade da fé. Eles são o conhecimento competente. Eles são a habilidade para ensinar. Eles são o amor de Cristo, o zelo por sua glória, a convicção inteligente de uma obrigação para pregar o Evangelho. Em resumo, as qualificações que são necessárias para que, de modo claro, alguém possa conduzir o rebanho de Cristo. Os dons para que servem, para que o rebanho do Senhor seja conduzido. Então, o Espírito do Senhor vem sobre nós, nos concede dons para que o corpo, o rebanho de Cristo, seja pastoreado. É para esse fim que os dons nos são concedidos, não outro. Você lembra, essa é a figura gloriosa, né? O profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo é o profeta, o sacerdote e o rei. Aqueles que pregam a palavra dão continuidade ao ministério profético de Cristo. Não porque profetizam, nem porque são apóstolos, mas porque ensinam aquilo que ele ordenou. Lembra lá em Mateus 28, irmãos, no final, quando Cristo ressuscita dentre os mortos e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. O que vocês vão ensinar é o que eu ordenei, é o que eu ensinei à igreja. Então o nosso ensino tem que estar de acordo com o que Cristo ensinou. A autoridade de Cristo, o ensino de Cristo, o poder de Cristo, pelo Espírito de Cristo que nos foi outorgado. Nós somos sacerdotes, como? Não porque nos vestimos como sacerdotes ou usamos as vestes talares, não. Porque como sacerdotes, irmãos, nós nos preocupamos com aqueles que sofrem. Lembra que o sacerdote, aquele que Cristo curava e era determinada a cura dele. A igreja, por meio dos seus ofícios, é o meio que Deus estabeleceu para que o crente seja restaurado e curado verdadeiramente. E como profeta, sacerdote, agora rei, como a igreja vive assim? Dessa maneira, o governo da igreja, presbíteros, o governo da igreja, o ensino da igreja e o poder da palavra de libertar os homens do cativeiro do pecado. O ofício da igreja, nessa questão, irmãos, primeiro e aqui vai o que a igreja faz para examinar o ofício, né? Se o candidato para o ministério realmente possui dons ministeriais. E se eles satisfazem nesse aspecto, de modo autoritativo, nós declaramos o julgamento do modo como foi apontado pelo próprio Senhor. Há o reconhecimento, há a eleição e há a imposição de mãos. A igreja precisa fazer assim, para que ela possa servir exatamente como o Senhor nos ensina. As mesmas características podem ser feitas em referência à chamada ao promissionário, ou qualquer outra forma, irmãos. Na igreja de Cristo, é necessário que a igreja possa reconhecer. Não é você o que vai dizer, eu tenho determinado dom e passa a servir a igreja. O ofício e o dom precisam ser reconhecidos pela igreja. A ideia fundamental de que a igreja é o corpo de Cristo, cheia do Espírito de Cristo, e que o Espírito distribui para cada um
conforme quer os dons que Ele designa para que eles possam exercer para a edificação do todo. Essa é a ideia central da igreja. E os dois outros versos, o 29 e o 30, vem a pergunta clássica: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm um dom de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? O corpo não é apenas um olho, não é apenas o ouvido. Assim, a igreja não tem apenas um ofício ou um dom. Isso é o que Paulo está nos ensinando. Preste bem atenção nisso, irmãos, porque quando isso vem à tona diante dos nossos olhos, Deus vai distribuir esses dons como Ele quer, e todos eles são necessários e são intimamente independentes. Nunca ninguém pode dizer: o meu dom é único e a igreja sem ele não vive. Mas eu posso afirmar que cada dom depende do outro, no sentido de que a compreensão da necessidade da edificação do corpo é feito pela mútua relação entre os membros da igreja. Aí Paulo vai concluir afirmando: eu vou suprimir, em outras palavras, todos os que são descontentes, suprimir todos aqueles que invejam, todos aqueles que estão soberbos e arrogantes. Eu vou suprimir isso. Como? Ninguém é ou tem senão Deus, se Deus não lhe tiver concedido para o fim que Ele determinou. Logo, o dom que eu tenho me foi dado e eu vou usá-lo para o propósito para o qual Deus determinou, a edificação do corpo de Cristo. Você pode, irmãos, ter qualquer dom, mas você deve buscar, como diz o apóstolo Paulo no último verso do capítulo 12, você deve buscar, procurar e com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. Aqui Paulo parece colocar um princípio estranho, né? Parece que é uma disputa entre eles. Por que Paulo agora fala uma linguagem aparentemente contrária ao que ele vinha dizendo até aqui? Porque a igreja de Corinto buscava um dom que não era o principal e o mais importante, porque o dom de línguas era o dom que a igreja mais exaltava no meio deles. Procurai os melhores dons. Que dons são esses, irmãos? Aqueles em que o Senhor será melhor honrado e a sua igreja edificada. O dom de língua, você é edificado? Provavelmente, mas aquele que não entende não é edificado. Você precisa ter um padrão. Aquele que é mais honrado e a igreja é edificada. Nós deveríamos desejar o melhor e o mais digno. Como isso? Vamos pensar, porque aqui é o gancho do capítulo 13. O amor é o mais importante, é o que vai ser tratado no capítulo seguinte. A graça, ela deve ser preferida antes dos dons. Preste atenção, a graça deve ser preferida antes dos dons. E os dons devem ser preferidos àqueles que são de melhor uso para a edificação da igreja.
Se você deseja o dom antes da graça, você escolheu mal. A graça antecede os dons. E na escolha dos dons, escolha aqueles que serão de maior utilidade para a edificação do corpo de Cristo. Alguns leem esse texto não como um conselho, não é? Mas, na realidade, eles entendem como se você dissesse assim: você briga e luta por causa deles. E eles certamente brigavam mesmo. E esse comportamento, o apóstolo vai repreender e vai laborar para mudar. Esses que lutavam pelos dons na igreja, ou brigavam na igreja, talvez sejam a razão pela qual ele está tratando desse tópico. Busquem os dons, os melhores dons. Então o ponto aqui era, qual era a briga? Era a briga pela precedência. A luta que eles tinham, ou o conflito que havia entre eles, não é? Ia destruir a caridade. Perceba, cada um brigava pelo dom, e a caridade ou o amor era jogado para baixo. Então, o dom não cumpria o propósito que era servir e edificar a igreja, uma vez que a briga era apenas para ter aquele dom. Então, Paulo está dizendo, olha, busque os melhores dons, para que você possa servir para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Porque o que vocês estão buscando é o que gera inveja, é o que gera briga, é o que gera contenda entre vós. Quando todos, irmãos, se colocassem ali no primeiro ranking, eles iam lançar para fora os irmãos. Quando eles chegassem no patamar mais glorioso dos dons, eles iriam destruir o que estava para trás. Os dons devem ser literalmente valorizados pelo uso deles, mas eles são usados de modo equivocado quando eles são feitos cheios de soberba e de contenda, como a igreja de Corinto fazia. E é isso que Paulo está se esforçando para prevenir, irmãos. Eu vou dar para vocês uma maneira melhor. O amor mútuo, a boa vontade. Por isso que o capítulo 13 vai entrar, não adianta se eu der tudo e não tiver amor, você entende? Porque eles buscavam a glória do que fazer, mas não o amor cristão, o amor entre os irmãos, a unidade para a edificação da igreja. E aqui está o conflito, quando se busca alguma coisa da parte de Deus para a nossa própria vaidade. A verdadeira caridade, o verdadeiro amor deve ser preferido ao mais glorioso dom. Ter um coração radiante de amor mútuo é infinitamente melhor do que os títulos, os ofícios e os poderes mais pomposos dessa vida. Se o propósito do dom é o bem do corpo, eu tenho de buscar os melhores dons, visando o serviço do reino de Deus, não a honra pessoal. Como é sério
Porque nós pedimos o que Deus nos manda pedir, mas pedimos mal para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Uma igreja com tantos dons, mas tanta divisão, porque não buscavam os dons para que o amor fosse exercido no meio deles. É natural, numa relação mãe e filhos, pais e filhos, você vê o sacrifício dos pais para o bem dos seus filhos. É natural uma igreja, a igreja de Cristo, cheia do Espírito de Cristo, você ter o reflexo de Cristo em cada um de nós. Nós nos sacrificamos para o bem do próximo, do corpo, da igreja, do reino de Deus. Se há alguma coisa que devemos buscar, é o amor mútuo pelo Espírito, para que com os dons, os melhores dons, possamos servir uns aos outros. Por isso Paulo começa com os apóstolos e profetas e mestres, porque esses dons são aqueles que equipam, instruem a igreja. Esses são os dons que vão trazer grande benefício para a igreja, para que a igreja aprenda, cresça, seja edificada na verdade, e cada um possa cumprir o seu propósito no corpo de Cristo, para a glória de Deus e para o bem da igreja. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Deus bendito, pela tua palavra que é verdade, é pura, é santa e nos conduz no modo como devemos viver. Ajuda-nos pelo amor do teu nome. Ouvindo a tua palavra, fazermos o que nos foi ensinado pelo poder do teu Espírito. Enche a nossa alma, ó Deus, o desejo de servir o teu corpo, a tua igreja, no ensino, na oração, no cuidado, no amor, no zelo, na administração, no governo da tua igreja, para que a tua igreja pastoreada, ela possa, Senhor, ó Deus, ser guiada pelo teu Espírito, nesse mundo tão hostil, em unidade, em amor fraternal, em desejo de edificar e de trazer glória ao teu nome. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus e no poder da obra dele, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.